E agora a gente muda de assunto para falar de saúde aqui no Bom Dia, em especial sobre a osteoporose, uma doença que afeta pelo menos aí 10 milhões de pessoas hoje no Brasil. Aliás, hoje é o Dia Mundial da Osteoporose, para falar sobre os alertas, tratamentos, enfim, todas as informações em torno desse problema. Estamos recebendo aqui no estúdio do Bom Dia Santa Catarina, claro, virtualmente pelo telão do Bom Dia Santa Catarina, a doutora Juliane Palpitz, que é reumatologista, médica, especialista no assunto. Doutora, bom dia, obrigado por nos atender. Em relação a anos anteriores, o que a gente tem percebido? Há um aumento e se de fato há um aumento no número de casos, por que ele acontece? Então, geralmente, bom dia a todo mundo, né? Bom dia. Para nossos espectadores, eu venho aqui falar em nome da Sociedade Catarinense de Reumatologia, que faz parte dessa campanha mundial do Dia de Alerta em relação à osteoporose, que fala a respeito, né, que aborda a respeito dessa doença que é silenciosa e que aumenta gradualmente a cada ano que passa, até por conta do nosso envelhecimento, né? Doutora Juliane, sendo silenciosa, como a senhora estava relatando agora, quais são os principais sintomas, né? Sintomas que aparecem e que a gente tem que ficar atento e procurar um especialista. Então, a nossa maior preocupação, né, isso mundialmente falando, é que na maioria das vezes essa doença ela só é reconhecida após acontecer aquela primeira fratura, né? Aquela fratura que a gente chama por fragilidade, por aquela queda de baixo impacto, que é em punho, na coluna, aquela fratura de fêmur, e é isso que a gente quer evitar, né? Então, que as pessoas tenham hábitos saudáveis de vida, tenham qualidade de vida, controlem a doença e façam um diagnóstico precoce para que não aconteça essa fratura. Por exemplo, né, evitar de que maneira? Né? Tem a questão da prevenção, enfim, quando a gente fala assim, precisa fortalecer o corpo, se fala muito na questão do reforço muscular, não é o caso, nós estamos falando da questão óssea em si. De que maneira fazer esse fortalecimento? Que hábitos mais saudáveis seriam esses, diretamente relacionados com a osteoporose? Os hábitos de vida que estão diretamente relacionados com a osteoporose é uma dieta adequada, né? Então, a gente sabe que o cálcio é um íon, né, que é super importante no metabolismo, nessa saúde óssea. Então, ter uma dieta rica em alimentos com cálcio, como derivados do leite, iogurte, queijos, coalhada, as folhas verdes, né, salmão, sardinha. A própria atividade física, como você muito bem mencionou, né, tem uma relação direta nesses indivíduos, tá? Então, fazer um reforço muscular com exercícios com resistência, sempre orientados, né, por um profissional da área da saúde. A exposição ao sol, aqueles 10, 15 minutos de sol todos os dias, é super importante para a nossa saúde óssea, né? E algumas doenças também estão correlacionadas em relação a isso. Então, de repente, fazer um diagnóstico precoce, ter um segmento médico adequado, para a gente não ter esse reconhecimento só após acontecer a fratura. Está muito acostumado a relacionar a osteoporose com o aumento da idade, né? Normalmente na fase mais idosa é que as pessoas começam a ter esses sintomas. Tem essa relação direta ou não? É uma doença que pode aparecer também um pouco antes? Sim, a maioria das vezes, né, a osteoporose ela acontece nas pessoas mais idosas. Então, nas mulheres, após 65 anos, é uma faixa etária que a gente fica mais preocupado, nos homens após os 70 anos. Mas ela também pode acontecer mais precocemente. E aí a gente tem associado, como eu falei anteriormente, algumas doenças. Essas doenças que podem interferir com problemas intestinais, que interferem com essa absorção do cálcio, né? Algumas doenças da tireoide podem também estar comprometidas e algumas doenças inflamatórias sistêmicas, né? No nosso caso aqui dos reumatologistas, as artrites inflamatórias, elas também interferem com esse metabolismo do cálcio, né? Com esse metabolismo, interfere com essa saúde óssea. Então é muito importante estar alerta, ou se a pessoa tem alguma condição clínica relacionada a isso, estar alerta, né? E puxando um gancho em relação a esse mês também de saúde da mulher, né? Esse outubro rosa, tem algumas medicações que a gente também
está relacionado a isso, né? É claro que o carro-chefe são os corticoides, mas também medicações para tratamento de câncer, câncer de mama, interferem um pouco com esse metabolismo ósseo, e como a gente sabe que essa prevenção e esse diagnóstico precoce são importantes, também é importante a gente manter essa qualidade de vida dessa mulher posteriormente, que vai ter essa vida prolongada, né? E para ela não vir a ter uma intercorrência ou, eventualmente, uma fratura lá no futuro. Doutora Juliane, médica reumatologista, obrigado por nos atender cedinho, ao vivo, aqui no nosso Bom Dia Santa Catarina, nesse dia que é tão importante. Eu que agradeço. Obrigada. Ficam aí os alertas, né, para todo mundo ficar muito atento a esses sintomas e, claro, a qualidade de vida está acima de tudo, né?